indicadores econômicos no vermelho, o agronegócio, que se firmou como o salvador da pátria em tempos de crise, até ele está sofrendo as agruras da retração econômica. Só este ano, as exportações do setor já registraram uma redução de 20%. Diante desse quadro, consolida-se a certeza de que é preciso concentrar esforços para elevar o volume de exportações, através de acordos via Mercosul, incremento das exportações para a China, entre outras medidas. Todas essas questões passam pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Um de seus integrantes é o deputado Antônio Bauman, do PROS do Ceará, que está com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, essa situação, do jeito que ela está se apresentando, e são várias as facetas da crise econômica, principalmente a crise econômica, aliada a uma crise política, mas o que nos interessa é a questão econômica, como eu disse, passam por dentro da comissão. Que contribuição a comissão pode dar para o enfrentamento dessa crise? A comissão, a Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, é uma comissão onde os deputados têm muito zelo em apontar para o governo as políticas que precisam ser desenvolvidas para tirar algumas mazelas que o Brasil acumulou ao longo do tempo. Uma delas é a questão do comércio exterior. O Brasil sempre desprezou esse instrumento de desenvolvimento econômico poderosíssimo. Apostando sempre no mercado interno. Então, veja bem, o desprezo que foi ao longo dos anos sobre essa questão das exportações brasileiras e de uma política de longo prazo de comércio exterior. O Brasil ainda tem 0,6% do mercado de manufaturado do mundo, o que é uma coisa inconcebível para um país que tem as matérias-primas das principais cadeias produtivas importantes no mercado internacional. Ele, além desse índice... Ainda somos um exportador de matéria-prima. Exatamente, nós nos caracterizamos como um exportador de commodities. Na hora que qualquer empresário brasileiro quiser agregar valor a essas matérias-primas no Brasil, ele já deixa de ser competitivo de partida, porque ele é financiado com um recurso extremamente caro, muito mais caro do que é financiado um concorrente seu em outro país, na Europa. Com taxas de juros exorbitantes. Taxas de juros exorbitantes. Ele tem um custo, Brasil, que está na dificuldade da sua logística, no preço adicional da carga tributária que pesa sobre as matérias-primas e os custos que ele tem dentro da empresa. Custo de escoamento de produção. Então, o Brasil se caracterizou como um país exportador de commodities e o país dos bancos. Então, hoje, nós temos aí o ajuste fiscal, um cenário dificílimo, a indústria brasileira se destruindo, semi-destruída, não competitiva, com algumas raríssimas exceções, e nós sabemos que hoje quem ganha dinheiro, mesmo nos cenários péssimos como nós estamos vivendo, são os bancos, que com as taxas de juros sempre adiciona à sua receita índice de crescimento fantástico. Os bancos... Se a gente pegar os balanços todo ano, são... Os bancos do ano de 2013 para 2014, nós temos um banco, o Itaú, por exemplo, cresceu 29% do seu lucro. É um lucro de 20,2 bilhões de reais. Então, o Brasil é um país de banco, não é um país de produção. Se qualquer indústria hoje brasileira, ela hoje está sofregamente tentando competir com os produtos que vêm de fora para dentro do Brasil. Pois é, deputado, e por isso mesmo lhe fiz a pergunta, que contribuição essa comissão da qual o senhor faz parte, Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio da Câmara, que contribuição ela pode dar? Pois é, então nós temos aí a própria fonte principal da nossa conversa hoje era exatamente a comissão aprovando da forma mais rápida possível o acordo de livre comércio com a República Árabe do Egito, do Mercosul com a República Árabe do Egito. Esse tipo de acordo é que precisa também ser acelerado. Imagina que ao longo de 20 anos nós fechamos 3 acordos de livre comércio
20 anos, 20 anos. Isso aqui é o terceiro acordo que está sendo fechado em 20 anos. Então, a CEDEIC, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, ela está procurando dar celeridade a todas essas iniciativas que favoreçam o sistema produtivo brasileiro. Não só na questão de evitar matérias que venham, de alguma forma, gerar mais obstáculo para uma atividade que já é profundamente penalizada, com o cipoal de uma burocracia infernal, que hoje pesa sobre tudo que quem produz no Brasil vai fazer, além de toda uma carga de custos que certamente inibe o próprio investidor e impede a empresa brasileira de ser uma empresa que se alce aos mercados internacionais. Agora, deputado, muito do que o senhor disse a gente vem ouvindo há algum tempo, de forma esparsa, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Mas, do ponto de vista efetivo, a gente tem visto muito pouca coisa, muito pouca ação para se enfrentar esse problema de uma forma coerente, digamos assim. Tanto na burocracia, quanto na alta taxa fiscal, quanto na falta de investimentos em infraestrutura, etc, etc, etc. De que forma se pode equacionar isso? Veja bem, nós não podemos dizer que não aconteceram avanços fundamentais, né? Quer dizer, o período Lula, do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos no Nordeste brasileiro uma verdadeira revolução em termos de infraestrutura. Toda a parte portuária foi revolucionada, a parte viária foi revolucionada também. Então, nós tivemos avanços de infraestrutura fantásticos, né? Há, inclusive, uma revolução em implantação hoje, que são as ferrovias que anteriormente qualquer carga do centro-oeste brasileiro, inclusive as commodities que se produz no centro-oeste brasileiro, a opção única que existia, né? Era ela descer na contralógica do mercado e ir para Santos ou Paranaguá, para depois voltar para o mercado americano, para o mercado europeu, né? Onerando o custo do produto brasileiro. Hoje, o que acontece? Os portos da região equatorial brasileira, associado com o investimento que está sendo feito no Canal de Panamá, na ampliação do Canal do Panamá, revoluciona, junto com as ferrovias que o Lula tirou do papel e a presidenta Dilma avançou muito na gestão dela, que está no fluxo inverso. Em vez de ser o fluxo norte-sul, é o fluxo sul-norte. Mas o sul, centro-sul ainda se queixa muito da ausência dessa infraestrutura de escoamento da sua produção. Essa infraestrutura ela tem avançado na construção, mas ela não é concluída, né? Tanto a Norte-Sul como a Transnordestina, trechos importantes já foram concluídos, mas não é ainda uma obra concluída, mas são obras irreversíveis, né? Então, o que certamente vai agregar ao produto brasileiro um custo muito mais baixo em logística do que o que nós temos hoje. O senhor, né, defende a aprovação de alguma legislação que dê celeridade a esse processo de atualização que a gente tanto precisa? Olha, essa é uma realidade que não é só a questão da instrumentação legal. Eu acho que é muito menos isso e é muito mais uma cultura que se desenvolveu no Brasil em determinados comportamentos, né, organizacionais. Por exemplo, a burocracia brasileira ela é uma questão que está cultural no Brasil. Mas isso vai desde o sistema cartorial português, claro, que nós herdamos. Claro, né? Mas sem dúvida. Mas hoje, para você, a burocracia é meio de vida e é poder. A proporção que você tem o poder e a capacidade de autorizar, desautorizar. Nós estávamos um dia desse hoje conversando sobre... Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Fruticultura e o Brasil pode ser um grande exportador mundial de fruta e é ainda um inexpressivo exportador de fruta.
Imagina um país, e é o maior exportador, é o maior produtor mundial. Imagina, é o maior produtor mundial. Por que isso? Nem na área das embalagens. Não, mas aí você vai, você vai registrar na Anvisa. Hoje tem 3 institutos, se bem que nós também queremos dizer, por um dever de justiça, né, que já se avançou muito nessa relação, estou falando da fruticultura, né, se avançou muito tanto com a Anvisa, como com o MAPA, quanto com o IBAMA. Nós avançamos muito na interação entre o meio empresarial brasileiro, do setor de fruticultura, e essas instituições que registram os agroquímicos para usar na fruticultura. Mas há ainda uma grande dificuldade. Nós não temos agroquímicos para essa atividade agrícola. Você vai comer uma fruta, ou um pequeno agricultor vai produzir qualquer dessas frutas brasileiras, ele está ilegal, porque não tem registro do agroquímico que ele precisa usar para ser competitivo no mercado. É a burocracia pegando... É um conjunto de grandes coisas de pequenas e grandes coisas que realmente impede o país de ser um exportador importante no cenário internacional. Deputado Antônio Bauman, do PROS do Ceará. Eu acho que a gente teria muito mais para conversar, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a gentileza de sua presença aqui com a gente. Volte outras vezes. Obrigado. Com certeza todos esses temas, cada um deles daria um debate talvez muito maior do que esse aqui. Certamente. Obrigado pela atenção. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.